Carlo Cauty, boa noite, seja bem-vindo. Eu queria resgatar uma entrevista do senador Alessandro Vieira, porque muita gente na audiência pode estar se perguntando como é que o escândalo do Master chegou na CPI do crime organizado, que foi instalada antes mesmo da liquidação do Master em 18 de novembro do ano passado. Então, acho importante, só para a gente esclarecer qual é o elo, né, qual a ligação do Master com essa CPI do crime organizado. Eu vou chamar essa entrevista que o senador Alessandro Vieira concedeu algumas semanas atrás. Quando você olha para o caso Master, tem um aspecto dele que não é apurado, que é justamente a relação, a infiltração do Banco Master, dos seus, coordenadores, nos três poderes, em especial a infiltração do Poder Judiciário, aparentemente mediante pagamento de valores significativos a familiares de ministro Dias Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que fazer uma apuração sobre isso. E vamos fazer essa apuração na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, ela já está em andamento. A atuação do Banco Master é uma atuação típica de crime organizado e existe essa necessidade, ela vai ser suprida. Tá, então, a explicação do senador Alessandro Vieira, que enxerga na operação do Banco Master uma aplicação, né, uma movimentação típica de associação criminosa, por isso, então, embarcou também nessa CPI que foi instalada no ano passado. Cauty, boa noite. Pois é, Paula, sem contar que o Master e fundos ligados ao Master e a REAG, a gestora REAG, teriam sido infiltrados e utilizados pelo PCC para lavar dinheiro sujo. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Marcília, boa noite para a Ana, boa noite para o nosso público. Pois é, o senador Vieira tem razão quando diz que existe sim um elo, um laço entre o Banco Master e o crime organizado no Brasil. Diretamente, ou seja, dinheiro sujo, dinheiro que vinha de proveniência ilícita, tráfico de drogas, extorsão, né, entre outras coisas, que era lavado, eram utilizados fundos gerenciados pela REAG, que não por acaso foi liquidada pelo Banco Central e foi alvo da operação Carbono Oculto, a mesma REAG que teria gerenciado os fundos que compraram a participação do ministro Dias Toffoli no resort Itaiaia, né, no famoso fundo Arlim, que era gerenciado por quem? Pelo cunhado de Daniel Vorcaro, que é o Zadar, que foi preso pela Polícia Federal quando tentava embarcar no jatinho particular em direção a Dubai. Adivinha só por quê? Porque Dubai não tem acordo de extradição com o Brasil. Então, sim, tem muita coisa que deve ser esclarecida. Quantos milhões foram pagos, né, para essa participação do Dias Toffoli? Por que esse valor foi avaliado de forma adequada? Foi uma forma de dar mais dinheiro do que se devia? Por que esse fundo foi comprar um resort que aparentemente estava falido ou com sérios problemas, inclusive com um cassino ilegal dentro do resort, mas principalmente as decisões tomadas por Dias Toffoli durante a sua relatoria do caso do Banco Master foram tomadas em nome da justiça, do direito, ou foram tomadas para favorecer uma parte, para favorecer, no caso, o investigado, para favorecer o Banco Master, o Vorcaro, para tentar reverter a liquidação do Master? Essas são as perguntas que deverão ser explicadas e também, terminando também a questão de continuar esta apuração, não apenas em relação ao Dias Toffoli, mas também em relação a outro familiar que recebeu importantes valores sem nenhuma justificativa, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que é a advogada Viviane de Moraes, que recebeu, que assinou com o Banco Master um contrato de 130 milhões de reais, recebeu aparentemente 75 milhões, para quê? Isso também deverá ser apurado. E as decisões do ministro Alexandre de Moraes foram tomadas em nome da justiça ou em nome desse tipo de contrato, até o momento, completamente inexplicável? E por que o ministro Alexandre de Moraes ligou pelo menos 6 vezes num dia só para o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, para falar do quê? Do Campeonato Brasileiro? Então, tudo isso deverá ser explicado, mas, Paula, esta CPI, se de fato conseguir quebrar o sigilo da Marige e de outras entidades, poderá ser o prelúdio por aquilo que todo mundo já sabe vai acontecer no Brasil: o impeachment de pelo menos um, se não de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque se forem confirmadas esses indícios, essas suposições, eles não têm a mínima condição de se manter no cargo que hoje tem, ou seja, de ministros da Corte Suprema Brasileira.
Adalberto Piotto, boa noite. Eu acompanhei a sua conversa com o senador Alessandro Vieira algumas semanas atrás no programa Oeste Negócios. Eu lembro do senador falando da dificuldade de se investigar altas autoridades nesse país. Ele que é delegado, então tem uma vasta experiência nisso. E ele falava, mais uma vez, da importância da coleta de provas robustas para esse tipo de investigação. Então, acho que a quebra do sigilo mesmo bancário, principalmente da Margit, é fundamental aí, né, para essa coleta de documentação incontestável quando se trata de altas autoridades aí da esfera da República. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcília. Boa noite, Cauti, a todos que nos acompanham. Ana está conosco também? Tá. A Ana também. Perdão, Ana. Boa noite. Bom, vamos lá, rapidamente. O senador Alessandro Vieira é um técnico, é um senador político, óbvio, mas tem uma visão técnica sobre o assunto da segurança pública. E nessa comissão, até para se diferenciar de todos os abusos e arbítrios do Supremo Tribunal Federal, a começar do inquérito 4781, esse, o das fake news, que se tornou inquérito de qualquer coisa, inclusive agora, para quebrar sigilo de 140 pessoas e também tirar o trabalho, afastar do trabalho 4 fiscais da Receita, né, só para se ter uma ideia, se tornou um inquérito do fim do mundo, para usar a expressão que o próprio ministro Marco Aurélio Mello, na época, rejeitando a ideia sendo muito contrário, né, com toda a contrariedade àquele inquérito aberto de ofício pelo Toffoli e sem sorteio, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele manifestava à época. Bom, para se diferenciar de tudo isso, seguiu um padrão rígido de investigação e apuração de provas para subsidiar, inclusive, esses pedidos todos de convite ou mesmo de convocação de algumas pessoas que foram aprovados hoje dentro dessa comissão. Nós estamos falando de um país que quer voltar à normalidade legal, à normalidade democrática, e o Congresso tem poder de investigação. É incrível, ele citou há pouco, inclusive, que o entendimento ali dos técnicos do Congresso, sobretudo do Senado, é que a Casa não poderia convocar ministros de outro poder. Não cabe. O Congresso é o representante do povo, é a Casa do povo e deveria ter o poder de convocar quem quisesse numa comissão parlamentar de inquérito para investigar. Obviamente, nós estamos falando do crime organizado. Então, para se diferenciar, isso já demonstra claramente, vai se fazer o trabalho que precisa ser feito, vai se fazer a investigação que é necessário ser feita e vai se punir pessoas que devem ser punidas, que deverão ser punidas, mas tudo dentro da legalidade, tudo dentro das prerrogativas que são garantidas na Constituição. E a essas pessoas, acredite, vai ser dado o amplo direito de defesa, coisa que todas as outras pessoas ali no escritório, podemos chamar assim, no escritório, no gabinete, na vara penal do ministro, vara criminal do ministro Alexandre de Moraes, a essas pessoas não foi dado esse direito. Então nós estamos tendo aqui, pela primeira vez, de um tempo, né, que ficou uma seca no Congresso Nacional, nós estamos vendo assim vários movimentos. A CPMI, por exemplo, do INSS, a CPI agora do crime organizado. Nós estamos vendo mais movimentos agora de uma oposição e de um Congresso atuante. Este é o Brasil da normalidade, um Congresso que não se ajoelha diante do Supremo Tribunal Federal. Aliás, nesse momento, são 2 ministros que estão na mira e todos os seus que estão ao redor estão na mira de uma comissão que está investigando o crime organizado. 2 ministros do STF.